Vem cá, errar serve pra alguma coisa? Tem situações em que errar é mais benéfico do que acertar. Porque o erro, quando envolve reflexão, ele é capaz de ampliar o nosso leque de conhecimentos e nos levar ao aperfeiçoamento. O que pode não ocorrer com acerto, já que pode acontecer da gente responder, por exemplo, uma pergunta numa prova e acertar, e acreditar que a gente tem conhecimento suficiente dentro daquele assunto por causa desse acerto. O que nos leva à ilusão de conhecimento. E dado o contexto em que a gente tem um monte de especialista em porcaria nenhuma por aí, fica parecendo que a gente está vivendo uma epidemia. Eu vou exemplificar com uma história. Eu obtive uma pequena vitória acadêmica e entrei num curso, e o que me levou à necessidade de envio de alguns documentos. Quando eu li a orientação, eu entendi que seria necessário entrar em contato com o professor dentro de um determinado prazo para, em seguida, realizar a entrega dessa documentação. E assim, eu me considero uma pessoa que sabe interpretar texto. Afinal, eu trabalho com escrita e por isso eu tenho necessidade de estar sempre lendo para, a partir de referência de livro e artigo acadêmico, ser capaz de produzir o material do meu trabalho. Logo, quando você tem contato com uma informação e você toma a sua captação daquela informação como verdade, você conduz sua vida a partir dessa concepção de verdade. E se torna até inconcebível sequer imaginar a possibilidade de você estar errado. E assim, mano, eu não sou burro. Mas eu fui. Eu interpretei errado e tive que entrar em contato para verificar a possibilidade de enviar os documentos posteriormente. Então, quando a gente diz, por exemplo, eu sei interpretar texto, faz sentido pensar nisso não como um saber estável, mas como uma capacidade que pode ter altos e baixos. Isso pode nos levar a 3 reflexões. A primeira tem a ver com o efeito Dunning-Kruger, que tem uma história ótima. 2 caras lá nos Estados Unidos assaltaram 2 bancos sem nenhum tipo de disfarce e pouco depois eles foram presos. Até aí, normal. Mas o caso foi que eles ficaram realmente surpresos por estarem sendo presos. Foi tipo, mas eu usei suco de limão, Quê? Eles simplesmente acreditaram que passar limão no rosto os tornaria invisíveis às câmeras de segurança. As pessoas, é claro, tipo, mano, esses caras tão loucos. Só que depois do laudo apontar que eles não sofriam nenhum tipo de desordem mental, os pesquisadores David Dunning e Justin Kruger, eles formularam o que hoje a gente conhece como efeito Dunning-Kruger, que, em linhas gerais, diz que para saber que você não sabe de algo, é necessário ter um mínimo de conhecimento. Se você é incompetente, você não consegue saber que é incompetente. As habilidades necessárias para fornecer uma resposta correta são exatamente as habilidades que você precisa ter para ser capaz de reconhecer o que é uma resposta correta. Além da gente ter dificuldade de saber aquilo que a gente não sabe dentro de determinados contextos, nós temos o fato de que, às vezes, o que a gente sabe acaba impedindo a gente de enxergar outras realidades. Isso nos leva ao efeito Einstein, que envolve um contexto em que aprendemos uma forma de resolver o problema, a gente se vê diante da impossibilidade de pensar além das restrições que essa forma que a gente aprendeu possui. Para ficar mais fácil, vamos para um exemplo. Vamos supor que você precisa apertar um parafuso e está sem uma chave de fenda. Por isso você não faz o serviço porque você foi incapaz de pensar no uso, sei lá, de um alicate ou de uma faca para virar esse parafuso. É claro, a gente está no Brasil. Então a gente é marcado por uma cultura em que o improviso e a adaptação são inseridos como um elemento caracterizador. Não à toa o nome do efeito é alemão, né? Mas a gente não pode achar que estamos imunes a isso. E finalmente, diante desses 2 fatores, isto é, a falta de conhecimento nos levar a acreditar que conhecemos tal elemento e o fato de que um conhecimento pode nos impedir de chegar a outros conhecimentos, vamos para a história da tinta vermelha.